paz, meus queridos. Bom dia. Seja bem-vindo ao nosso devocional, momento de comunhão com nosso Senhor, com nosso amado Pai, em que Ele libera bênçãos sobre as nossas vidas, em que Ele enche o nosso coração de paz, de alegria, de tranquilidade para prosseguirmos na caminhada. E hoje eu quero meditar com você sobre um tema muito importante: as nossas palavras. Cuidado, meu irmão, minha irmã. As suas palavras podem estar roubando de você os dias, os momentos felizes. Nossas palavras têm o poder de curar e de ferir, de alegrar e de machucar pessoas. Mas nós temos que aprender que nós não podemos usar nossas palavras de qualquer jeito. O justo e o ímpio, eles se distinguem em muitas coisas. E de acordo com a palavra de Deus, não é só no seu caráter, no seu modo de viver, nas suas atitudes, mas também na sua forma de falar. A palavra do Senhor nos diz em Provérbios 10, no verso 11: a boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. Da boca do justo jorra vida, ou seja, palavras que vivificam, palavras que colocam para cima, palavras que comunicam uma vida espiritual, emocional. Por outro lado, da boca dos ímpios flui violência, palavras que machucam, palavras que ferem, palavras que denigrem o outro. Então, se nós olharmos de acordo com esse texto aqui, nós vamos ver que a violência do lar muitas vezes não é só física, mas também verbal. E pior, uma característica do comportamento do ímpio, daquele que não segue a palavra de Deus. E confirmando essa verdade de que palavras ferem, machucam, deixam o outro arrasado, a Bíblia ainda afirma em Provérbios, no capítulo 12, no versículo 18: ainda há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Então, aqui está dizendo que aquele que fala palavras ruins, ele machuca, ele causa morte, não física talvez, mas espiritual, emocional. E a palavra do Senhor continua dizendo para nós, em 1 Pedro, no versículo 3, pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarda a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Então, para confirmar isso, Tiago diz que precisamos estar prontos para ouvir e tardios para falar. No capítulo 1, ele também nos lembra: alguém está pensando que é religioso? Que é seguidor de Cristo? Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale de nada e ele está enganando a si mesmo. Então, meus amados, com esses versículos nós chegamos à conclusão que o verdadeiro teste de espiritualidade de uma pessoa não é na sua capacidade de falar, mas na sua capacidade de controlar a sua língua. É importantíssimo refletir antes de falar. Você já ouviu a ilustração das 3 peneiras? Antes de contar algo para alguém, ou de falar algo a respeito de alguém, passe isso pelas 3 peneiras. A peneira da verdade, a peneira da bondade e a peneira da necessidade. Pergunte para si mesmo: o que eu vou dizer é verdade? O que eu vou dizer é bom? O que eu vou dizer é necessário? E então nós vemos que um teólogo disse: aprenda a segurar a sua língua. 5 palavras custaram a Zacarias 40 semanas de silêncio. Ou seja,
nossas palavras têm consequências no mundo espiritual. Deus nos deu 2 ouvidos e apenas uma língua para nos ensinar a falar muito menos e ouvir mais. Além disso, Ele colocou 2 barreiras à frente da nossa língua, os dentes e os lábios, para nos lembrarmos de sermos cuidadosos e evitar ofender, ferir, machucar com as nossas palavras. Tem palavras, meus irmãos, tem palavras que causam um estrago na vida das pessoas. Até às vezes são palavras certas, mas são ditas em momentos errados, de uma maneira errada, com uma entonação errada. Amados, você já viu aquelas pessoas que são construtores de muros na vida das pessoas? Muros. Sim, com sua língua eles conseguem separar as pessoas ao invés de unir. Deus nos chamou para construir pontes, unindo, juntando e não dividindo. Então, meus amados, o que o Espírito Santo ministra hoje aos nossos corações é cuidado com as suas palavras. Em Provérbios 13:3, nós lemos que aquele que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Quando falamos de boca e lábios e lemos isso na palavra de Deus, isso sempre são figuras bíblicas para a fala. E o livro de Provérbios, por inúmeras vezes, ele adverte a nós a respeito do perigo das nossas falas, da nossa boca, da nossa língua. Na verdade, o ensino é simples. O homem que guarda a sua boca controla a sua fala, controla as palavras. Aquele que guarda as suas palavras para si mesmo, enquanto que aquele que fala sem discernimento, sem pensar, de maneira imprudente, destrói a si mesmo e aos que estão ao seu redor. E Salomão, ele conhecia o grave perigo de uma fala descontrolada, sem pensar, sem meditar a respeito, e por isso ele repetiu, e tantas vezes na palavra, em Provérbios, ele nos advertiu a respeito disso. E é por isso que em Provérbios 10:31 nós lemos: a boca do justo traz sabedoria, mas a língua perversa será extirpada. E ainda em Provérbios 16 nós podemos ler que as palavras agradáveis são como favos de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Oh, aleluia! Quando pensamos o que falar, quando falamos de acordo com a palavra de Deus, isso é um bálsamo de cura na vida do teu próximo. O maior exemplo do bom cuidado com as palavras é o nosso Senhor Jesus. Nós podemos ver em Lucas 4 que ele diz que todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. E assim aprendemos com Jesus. E aprendemos que as nossas palavras podem deixar a gente numa situação complicada ou numa situação boa e agradável. Portanto, é preciso ter muito cuidado todas as vezes que a gente abre a boca para falar algo para alguém. Você pode salvar a vida do teu próximo, você pode salvar a vida de alguém se você prestar bem atenção nas palavras que fala. Mas ao mesmo tempo, você pode destruir, você pode magoar, você pode machucar outras pessoas quando você fala impulsivamente, imprudentemente, sem cuidado, sem pensar as palavras que estão saindo da sua boca. Amados, os conselhos sábios são para o bom uso das palavras. A palavra de Deus nos ensina que devemos falar com prudência,
reduzir nossa fala, falar somente o necessário, falar o que edifica as outras vidas, a nossa também, que precisamos ponderar e pensar especificamente todas as vezes que abrirmos a nossa boca para falar, que nós sejamos prudentes e amorosos no falar e que nós possamos disciplinar a nossa língua. Amados, e acima de tudo, para cuidar das nossas palavras, nós precisamos diariamente da oração de Davi no Salmo 19, onde essa oração pode ser a nossa oração, porque o Espírito Santo nos ajude a controlar a nossa língua, a falar somente palavras que edificam. Então podemos orar assim: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Que as palavras que saem da nossa boca sejam agradáveis. E então, quantos problemas seriam evitados se todas as pessoas usassem as palavras com prudência, com cautela? Amados, pessoas sábias entendem que as palavras têm poder e afetam diretamente a vida delas e a vida dos outros. Elas estão convictas da verdade de Provérbios 18, que diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Pessoas sábias são prudentes, se preocupam não só em falar corretamente, mas dizer a verdade de acordo com Deus. Elas pensam, elas estudam, elas meditam o que vão falar. Elas não falam qualquer coisa simplesmente por falar, mas os tolos, por serem ignorantes, orgulhosos e muitas vezes egoístas, estão sempre ansiosos para falar, querem ser ouvidos a qualquer custo, falam demais, falam coisas que não deviam e se colocam em perigo diante dos outros, muitas vezes machucando, destruindo. Por isso, hoje o Senhor nos convida a sermos sábios no uso das nossas palavras, pois elas trarão lucro real para as nossas vidas. Então, meu amado, minha amada, aprenda a ter prazer em ouvir mais e falar menos, em pensar antes de falar, que as tuas palavras sejam edificantes para a vida do teu próximo. Porque a palavra do Senhor nos diz em Provérbios 17, quem controla as suas palavras possui conhecimento, e o sereno de espírito é inteligente. Oh, quantas palavras que estão nos instruindo, que estão nos ensinando, estão nos dando a capacidade de falarmos de acordo com o desejo do Pai. Um alerta. Deus leva muito em conta a forma como eu e você falamos, pois Ele mesmo julgará os homens baseado no que elas dizem. Como diz a palavra, daremos conta de todas as nossas palavras. Jesus afirmou em Mateus 12, digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferiram, porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Todos, sem exceção, daremos conta de cada palavra mentirosa, julgadora, desnecessária, imoral, inútil, depreciativa que nós falamos. Assim, diante dessa responsabilidade das palavras, diante de tudo isso, que a palavra do Senhor esteja nos ensinando nesse momento, eu e você precisamos fazer exatamente como diz o salmista no Salmo 19,
que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, redentor meu. Repita esse salmo quantas vezes for necessário para que o Espírito Santo te ajude, te capacite a usar bem as palavras que você vai proferir. Porque estas palavras têm um efeito tremendo na nossa vida e na vida dos demais. As nossas palavras, elas podem animar, encorajar, fortalecer, elevar, deixar a pessoa numa boa, ou elas também podem desanimar, destruir, enfraquecer, deixar deprimido, arrasar. Provérbios 16 nos diz que, como eu já disse antes, que as palavras agradáveis são como favos de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. É essas palavras que o Senhor nos convida a proferir, palavras agradáveis, como um favo de mel, doces para a alma e medicina para todo o nosso corpo. E a palavra do Senhor continua dizendo no Salmo 139 que Deus conhece todas as nossas palavras, tudo sobre o nosso linguajar. Ainda que a palavra não lhe chegou à língua, tu, o Senhor, já sabes e a conheces toda. Amados, eu e você precisamos ser prudentes no falar. Lembre-se, as suas palavras produzem imagens. É preciso usá-las sempre para glorificar a Deus, para edificar as pessoas, para ser ajuda, para ser cura, restauração, para que elas fortaleçam e não o contrário. Por isso, meus amados, use bem as palavras. Vamos usar bem as nossas palavras para construir, para abençoar, para fortalecer, para levantar aqueles que estão caídos. Temos que ter em nossos lábios a palavra do Senhor que edifica. Amados, se você não está cuidando, cuide, porque as suas palavras podem estar roubando dias felizes de você. Cuidado com as palavras, elas têm poder. E se ainda não temos todo esse discernimento, oremos para que o Senhor nos ajude, nos fortaleça e nos capacite a termos palavras agradáveis, a usarmos bem as nossas palavras em nossas conversações. Senhor, ajude-me a controlar minha língua e o falar que seja somente a verdade, que sejam palavras que edificam, que encorajam, que fortalecem, que deixam a pessoa animada. E que as minhas palavras sejam sempre para edificação, transformação, para a alegria do próximo e nunca, jamais para destruição. Senhor, ensina-nos a usar as palavras com prudência, com sabedoria. Ensina-nos, Senhor, a ouvir mais e falar menos, seguindo o teu exemplo, o teu poderoso exemplo no falar. Falar com amor, falar com prudência. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém?